E nesse dia histórico para a comunicação do Brasil, eu tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Veja, uma coisa importante, o cargo de presidente faz com que a gente tenha muita liturgia. Eu escrevi um discurso, mas não vou ler o meu discurso. Primeiro, eu queria cumprimentar a dona Irza Abravanel. E cumprimentando ela, eu quero cumprimentar toda a família do Silvio Santos. O Silvio Santos, que eu acompanhei durante boa parte da minha vida, porque não havia brasileiro que não passasse o domingo assistindo os programas do Silvio Santos. Eu lembro quantas horas a gente perdia na fábrica discutindo as polêmicas do casamento na TV. Quantas vezes o assunto na segunda-feira dentro das fábricas era exatamente o programa do Silvio Santos. E eu me recordo, veja como o Alckmin mantém sigilo. O Alckmin é meu vice, ele nunca me contou essa história do sequestrador do Silvio Santos. Mas hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil. E é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo. Você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte, para nós, é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda faltam mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Uma outra coisa importante é que vocês só falaram coisa boa do Silvio Santos. Eu vou falar um assunto que não é tão bom. O Silvio Santos me telefona que precisava ir a Brasília conversar comigo, no meu segundo mandato de presidente da República. E eu falei, sobre o que você quer conversar? Eu não posso falar por telefone, eu vou pessoalmente. O Silvio Santos chega em Brasília com uma fita, um DVD na mão. Naquele tempo, se fosse hoje, ele levava outra coisa, mas ele levou uma fita de um programa que ele fez comigo e falou, presidente, o senhor precisa me ajudar. O senhor sabe que deram um rombo no Banco Pan-Americano. E eu vou ser preso. Eu falei, mas você não vai ser preso? Vamos conversar para saber o que a gente pode ajudar. Não, presidente, eu vou ser preso. Se aquele presidente do Banco de Santos foi condenado a 1 ano porque sumiu 1 bilhão, no meu caso foi 2 bilhões, presidente. Me deram um golpe no Banco Pan-Americano. Eu falei, Silvio, é o seguinte, antes de você ficar pensando que você vai preso, vamos colocar o Meirelles, que era presidente do Banco Central, e vamos colocar o Guido Mantega, que era ministro da Fazenda,
para conversar com você. E eles vão acertar essa situação, conversando com o Fundo Garantidor para saber o que a gente pode fazer para te ajudar. O fato é que o Silvio Santos não foi preso, resolveu-se o problema do Banco Pan-Americano, o Silvio Santos deu até a sua televisão como garantia, e a coisa mais sagrada que cresceu muito no meu conceito, o Silvio Santos falava desse problema dele nos programas de domingo dele na televisão. Ele não tinha vergonha de dizer para o povo o que tinha acontecido com ele. Numa demonstração de que a verdade ela vai vencer, pode demorar, mas ela vai vencer. E se vocês que estão criando o SBT News seguirem à risca aquilo que o Silvio Santos pensava da imprensa, que é exatamente o que eu penso, um jornalista não existe para julgar. Quem julga é um juiz. O jornalista existe para informar, e informar com base na verdade. Doa a quem doer. E falo isso com muita autoridade, porque completei 80 anos, dia 27 de outubro, sou presidente pelo 3º mandato e nunca liguei para um jornalista, para um dono de televisão, para um dono de jornal, para pedir que não publicasse tal matéria contra o governo. A imprensa só é útil se ela for livre, se ela for partidária, se ela for ideologizada, ela não cumpre com o papel de bem informar a sociedade. E uma coisa que eu ouvi você dizer aqui, que é a coisa mais sagrada que eu ouvi. Ou seja, deixem o povo julgar. Contem apenas a notícia. Diga o fato real e deixe que o povo faça as suas interpretações. Porque o que é duro e que é triste é que tem jornalista que não quer apenas noticiar o fato. Ele quer noticiar o fato, ele dá a interpretação dele e faz o julgamento sem permitir ao telespectador fazer juízo de valores sobre o que ele ouviu. Portanto, se vocês cumprirem com o compromisso do Silvio Santos, vocês estarão fazendo o melhor jornalismo que esse país vai ter. Parabéns, que Deus abençoe a família Silvio Santos.